você, Satanás. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Caro Livros. Estamos iniciando a nossa nova temporada e é uma temporada dark, trevosa, né? Esse é o nosso primeiro capítulo da nossa temporada de Halloween. Vai rolar muita maldade aqui, muito terror. E aí, gente, pra abrir esse episódio, a gente tem um monte de coisa especial pra vocês. Número 1, a gente vai abrir com uma obra que é um clássico, né, da literatura brasileira, que é O Noite na Taverna. Vocês já devem ter ouvido falar, ou não, né, quem for mais novinho, acho que não. Mas a galera, um tempo atrás, que foi fazer vestibular, deve ter ouvido falar. E a gente tem, de novo, uma convidada aqui, que vocês já conhecem, já ganhou até a carteirinha oficial desse podcast, né? Já passou no estágio probatório, já é contratada. É a Lilith! E aí, animada? Muito animada, porque Álvaro de Azevedo foi o meu crush por muito tempo. Eras um crush literário? Nunca tive, tá aí, ó. Gente, passado agora, você já teve, Will? É o mesmo dela. A gente era do clubinho fãs do Álvaro de Azevedo, sabe? Pra gente, na época do ensino médio, quando a gente conheceu o Álvaro de Azevedo, a gente caiu nas garras da paixão. A gente lia o livro e comentava sobre ele. Favoritinho da gente na época. O que mostra, né, a nossa trevosice, né? Quando a gente era adolescente. Porque sempre. O crush nele é bem... Você precisa de ajuda, quer conversar? Olha, acabamos de sair de Setembro Amarelo, né? Então já vale a pena dar uma conferida nos nossos outros episódios. Vai te ajudar. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho da ideia desse nosso especial, né, Will? Por quê? Vocês vão ver que o nosso Halloween, ele vai ser um Halloween, assim, diferenciado, porque somos dessas, tá? Não somos todo mundo, como dizia nossa mãe. Porque quando a gente fala em Halloween, a gente sempre pensa, né, em Stephen King, a gente sempre pensa em Sexta-feira 13, Fred Krueger, que são todos aí figurinhas da cultura norte-americana de Halloween. Então a gente quer mostrar que aqui no Brasil a gente também tem muita coisa de qualidade do terror. Afinal de contas, ser brasileiro nos dias de hoje, por si só, já é um filme de terror. Todo dia é dia de ter medo. Você não sabe o que te aguarda. Quais são as coisas ruins que vão acontecer hoje? É assim que o brasileiro acorda. Então, se aproveitando desse ambiente já muito propício do nosso país e desse mês que é feito pra isso, pra você sentir medo, né? Então, por que não unir o útil ao agradável? O brasileiro já está acostumado a viver com medo, né? Não, Will? Pois é, né? E aí, a gente também aproveita esse momento porque nós não valorizamos a nossa literatura trevosa, entendeu? A gente não conhece os autores que escrevem sobre essa temática e eu já vi algumas entrevistas de autores brasileiros que falam sobre terror, que fazem histórias tanto de fantasia quanto de terror, e eles dizem que muitas das vezes as obras deles foram rejeitadas porque brasileiro não consome história de terror feita por brasileiro. A gente só consome gringo. Olha que tristeza, que absurdo. A gente tem que valorizar o que é nosso, ser patriota do jeito certo, viu, gente? Porque fazer arminha com a mão não é ser patriota, tá? Só assim pra deixar claro. Então, bora abrir nosso episódio, vamos começar. Na verdade, é tu que puxa hoje, né, Will? Tu vai começar falando aí sobre quem é esse teu crush. A Lilith, não sei qual das personalidades dela, fragmentada, está hoje aqui presente entre nós. Se quiser também falar um pouquinho do autor e tal, pode ficar à vontade. Então, o que a gente precisa saber desse gótico trevoso aí, que foi o Álvaro de Azevedo? Bom, a gente tem que saber que ele é um autor clássico brasileiro,
do ultrarromantismo. A própria época em que ele escrevia o livro dele é uma época em que era propícia para isso, né? De falar de coisas estranhas, causos sobrenaturais, uma conexão com a morte, com o sofrimento pela amada idealizada. Tudo isso é característica lá do ultrarromantismo, inspirados no Lord Byron, que era o cara desse movimento literário na época. E a nossa versão BR era o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é virginiano e ele faz aniversário quase no mesmo dia que eu. Ele faz aniversário dia 12 de setembro. Eu faço no dia 11. Né? Sinais, né? Sinais, realmente. A morte dele foi uma morte precoce. Ele morreu em 1852, né? Ele nasceu em 12 de setembro de 1831 e faleceu em 25 de abril de 1852. Ou seja, ele tinha apenas 20 aninhos quando ele faleceu. Eu li aqui na biografia dele que ele era conhecido pelos colegas de época, né? Como Maneco. Porque o nome dele, gente, é grande. E Álvares não é o primeiro nome dele. A gente pensa que Álvares é o primeiro nome. Pelo menos foi isso que eu pensei. Eu fui a única. Vocês achavam que Álvares era o primeiro nome dele também ou não? Eu achava, tinha certeza. Por isso que ele recebeu minhas cartas de amor. Mandaste pro destinatário errado, né? É por isso que ele não recebeu. Mas, na verdade, o nome dele é Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Então, Álvares de Azevedo são os 2 últimos sobrenomes dele. Olha só. Fui enganada na minha adolescência, achando que o nome dele era Álvares, mas não é, tá? Então, ele era um maneco para os íntimos. Ele foi muito inspirado no Lord Byron, como eu falei. Ele foi contista, dramaturgo, poeta, ensaísta. Ele era a representação da literatura gótica aqui no Brasil. E a maior representante dessa literatura é Noite na Taverna, que é a obra que a gente trouxe hoje. Então, ele morreu bem novinho, com apenas 20 anos, de uma tuberculose pulmonar, que era a doença que as pessoas consideradas... Pessoas não, homens, né? Porque mulher não era boêmia nessa época. Mulher mal sabia ler e escrever. Era mal e porcamente sabia ler e escrever, né? Então, os homens boêmios muitas vezes morriam dessa doença por causa da sua vida libertina. A tuberculose na época era a doença que matava as pessoas que tinham uma vida noturna bem ativa. O mal do século. Além da influência do Byron, ele também teve influências do Goethe e do Chateaubriand. Então a gente já entende que essa escola, a gente já, só assim, tendo esse parâmetro das inspirações do Álvares, a gente já meio que sabe o que esperar das histórias dele, né? Muita morte, muito sentimentalismo, muito sofrimento por amor. E Nossa Senhora, agora como que a gente curtia isso, meu Deus? O Goethe e o Chateaubriand, eles são escritores da mesma escola literária, só que o Goethe, ele é alemão e o Chateaubriand, ele é francês. Então, o círculo literário da Europa, todo mundo nessa mesma vibe da idealização do amor, do sofrimento por amor, da morte como amiga e companheira, estão todos juntos. O Goethe tem livros como O Sofrimento do Jovem Werther, que é outro classicão da literatura universal, né? Porque ele não fica só restrito à Alemanha, e fala sobre sofrimento por amor que acaba em morte. Basicamente é isso, tá? E o Shakespeare, ele também é uma grande influência para ele, desse negócio de fim trágico, amantes infelizes que não ficam juntos e que eventualmente morrem por causa do grande amor. Tem sua influência, puxa lá do Shakespeare também, só que o Shakespeare é anterior a isso. Inclusive, todos esses autores que tu citou são referenciados, né, no Noite da Taverna. Porque você vê lá uns pedacinhos, uns trechos de frases deles, né, colocados no início de cada capítulo. Então, pra quem se interessar ali mais por isso, né, é bacana também ir atrás desses livros. Dito isso, vamos para o enredo do nosso livro. Eu acho que não tinha como ser mais brasileiro, porque é um monte de cachaceiro conversando. Basicamente é isso, né? Muito brasileiro. Vocês estão vendo só? O que traz esse livro pro Halloween? É um monte de cachaceiro lá, um monte de conhecido. Não sei se conhecido, aparentemente são conhecidos, mas enfim, às vezes chegam umas pessoas aleatórias ali no meio da conversa. Tá todo mundo bebendo numa taverna. Amigos de copo. E aí começa uma sessão de bota fora, né? Vocês sabem o que é bota fora? Não sei, né? Os menores de idade nos escutando não devem saber. Ou devem, ou não deveriam saber. Enfim, as pessoas bêbadas começam a botar
botar aí pra fora todos os seus infortúnios, começa a contar a sua história de vida, a contar até o que não deve contar, entendeu? Então eles começam ali a falar de histórias da sua própria vida, histórias essas que são todas extremamente macabras, sanguinárias, cheias de muita morte, de muita tragédia, de muitas coisas que deixam a gente chocado. Então a história, o livro, ele é dividido pela fala de cada bêbado. Cada bêbado conta a sua história. Então, no primeiro capítulo ali, a gente vai ter a apresentação, entre aspas, não fica muito claro, mas uma apresentação breve de todos esses personagens. Mas é uma história pesadíssima, tá, gente? Porque envolve, tipo, coisas como necrofilia, canibalismo, morte, assassinato, aborto, tudo que vocês imaginam aí de ruim, essas histórias vão carregar. Então é por isso que a gente trouxe elas bem no estilo Halloween, à lá Sexta-feira 13, aquele Halloween mais visceral, em que você quer ver tripa, sangue, né? Se você gosta, né, hoje em dia na cultura pop esse gênero é o gore, né, que chama. Se você gosta desse gênero, esse livro é pra você, porque você espreme e vai sair sangue, que é o que você quer ver, tá? Então, em regra geral, basicamente é isso. Antes da gente ir pra experiência de leitura, tu foi falando aí que os bêbados ficam falando tudo junto e tal, como cada um contando a sua história. É como se eles estivessem competindo pra ver quem tem a história mais sombria. É tipo assim, verdade. Você passou por isso? Não, mas eu passei por isso e aquilo. Vivi isso e aquilo. Meu sofrimento foi maior que o seu. Mano, como assim? Meu sofrimento. E o mais irônico é eles dizerem meu sofrimento quando todos eles aí, vocês vão ver, gente, é uma peça pior do que a outra. Na verdade, eles é que causaram sofrimento nos outros. Mas enfim, né? A gente vai ver cada uma dessas histórias aqui em detalhes na nossa discussão agora. E aí, gente, vamos começar, como eu tava dizendo, falando um pouquinho da nossa experiência de leitura. Eu vou começar por quê? Porque as meninas já tinham lido esse livro. E eu li esse livro antes, quando eu tinha 8 anos. O que acontece? Que a Jack, ela sempre fala de as coisas que ela devia ter lido e ela nem leu quando era criança. Tipo, olha, eu li Capitu, eu tinha 11 anos, também falando umas coisas nada a ver. Agora eu li um livro que tem morte, aborto, incesto com 8 anos. Eu acho muito saudável. É por isso que eu tô aqui hoje. Tá, eu sou normal, tá, gente? É por isso que eu tô aqui hoje, fazendo esse podcast pra como é que é, lidar com trauma, a gente precisa falar. Eu li quando eu tinha 8 anos e o que acontece? Na época, em minha defesa, tá, eu não entendi quase nada do que aconteceu no livro. Muita coisa, realmente, eu passei batido, porque, enfim, né, a inocência pueril, sabe, não me permitia. Minha mente era muito, muito limpinha pra isso. Então, eu li o livro e não entendi nada. Então, agora mais velha, quando eu fui ler o livro, eu falei, meu Deus, que livro horrível. Isso não era uma leitura pra uma criança de 8 anos mesmo. Ainda bem que eu não entendi nada. Porque se eu tivesse, eu ia ficar traumatizada, né? E aí, a minha experiência foi o seguinte. Eu não fiquei, assim... Eu fiquei chocada, mas eu não fiquei com medo. Me deu mais raiva das pessoas que estavam contando a história. Porque é um mais podre do que o outro, e eu acho engraçada a capacidade que todos eles têm em comum de se pintarem de vítima da história. Tipo, é uma atrocidade pior do que a outra, mas eles se colocam tipo, meu Deus, eu fui levado, ai que sofrimento, porque a minha alma que antes era cheia de luz, agora está na lama, no pântano, e não sei o que. Tá, e quem te levou pra lama, pântano? Não foi tu mesmo? Você devia ter vergonha nessa cara, você já é um homem velho. Sabe, essa é a minha opinião dessa história. Então, foi um misto ali de ficar chocada e também de ficar com raiva desses caras, entendeu? Mas eu pensei, cara, isso é muito o homem macho escroto brasileiro. Esses caras é muito isso, sabe? Então, desde 1855 até o ano de 2021, não mudou nada. Ele continua se pintando de vítima, mesmo quando ele é o agressor, quando ele é o abusador, enfim. Isso daí, por si só, já é um terror, porque realmente mostra que viver no Brasil é um eterno filme de terror. Você tem que realmente ter medo vivendo aqui. Porque aí você olha para um livro desse escrito há tanto tempo atrás e vê que as pessoas estão falando a mesma coisa, é de ficar horrorizado. Então cumpriu aí o papel de um livro de Halloween. Acho que cumpriu muito. Ainda faz aí, militou também, né? Faz uma crítica social. Então eu acho que é uma leitura completa. Essa foi a minha experiência, tá? Piadas à parte, eu gostei muito. Olha, pra dizer a verdade, eu tô velha, eu não lembro de quando eu li a primeira vez.
Eu sei que eu li, acho que por causa da escola, não sei se ela tinha pedido pra ler uma coisa tão horrível assim, mas eu lembro que eu li e eu não fiquei com medo porque não tem fantasma, só tem assassinato, então pra mim assassinato é ok. Só não fiquei com medo. Você é de São Paulo, né? Você mora em São Paulo. Vocês inventaram. Agora, quando o morto resolve se comunicar, já não gosto mais. Pra mim, já morreu, vai certo seu caminho. Fiquei, assim, médio revoltada com algumas histórias. Agora, eu li a segunda vez pra fazer o podcast, eu tô muito puta. Eu fiquei muito nervosa com isso. Principalmente com a história do cara. Não sei se pode dar spoiler já. Não, pode, vai lá. O cara que sequestra a mina. Eu fiquei muito revoltada com essa história. Eu falei, puta que pariu. Porque as outras meninas ainda estavam apaixonadas, né? Ainda tiveram lá um casinho com o cara lá. Essa não, o cara tava inocente no quarto dela. O cara chegou, drogou ela, sequestrou e ainda falou assim, você não pode voltar, que agora você tá mal vista. Você traiu teu esposo. Ninguém vai acreditar em você, você tem que ficar comigo. Eu vou te amar para sempre. Na minha cabeça era, esse para sempre ele pode ser até semana que vem. E a menina ainda morre, cara. Eu fiquei muito revoltada. Tô brava com o menino Álvares. Não sei mais se eu quero ele como crush. Compartilha do Estou terminando a relação que nunca começou, né? Sim, eu estava ainda muito inebriada com a Lyra dos 20 anos, que é mais poético, assim, bonitinho. Eu só lembrava eu acho que eu bloqueei essa lembrança da Noite na Taverna, sabe? Fiquei só com a poesia e... Enfim, mas assim, leiam, se vocês gostam desse tipo de história, leia. Se você quer ficar revoltado, leia também. Pra colocar a raiva pra fora, é importante. A gente fez esse trabalho, né, pra professora de literatura. A gente até fez uma encenação. Tu lembra do Montanha? O Montanha estava nessa encenação. Nós fizemos uma encenaçãozinha ali com uma cena do Noite na Taverna. Foi por isso que a gente leu. O nosso grupo ficou responsável por esse livro. A gente leu e fez uma encenaçãozinha, uma explicação lá sobre o livro. Meu Deus, eu tô muito velha, que eu não tenho memória nenhuma sobre isso. Não, mas eu fiquei assustada agora. Que cena vocês encenaram, pelo amor de Deus? A cena do sequestro, a cena do assassinato, a cena do canibalismo. Qual foi a cena, gente? A cena deles bêbado contando história. Sim. Ah, tá. Só acho que eram permitidas pra menores. Sim, eu acho que ninguém do nosso ensino médio tá por aqui, mas assim, eles já tinham vivência sobre isso, né? Os meninos da nossa sala. Eles nem foi encenação, só a parte da bebida alcoólica que não teve, mas assim, eles já estão acostumados. Eles eram uns pezinhos de cana, assim. Eles adoravam um gorozinho, e isso com 16 anos. Meninos e meninas menores de idade que escutam a gente, não façam isso, tá? Não entrem cedo nessa vida, porque, olha, é difícil depois, viu? Senão vocês vão acabar igual os caras desse livro aqui. Ó, diga não às drogas. Tá vendo? Halloween também é conscientização. Pois é. Eu li esse livro eu já perdi a conta de quantas vezes eu reli esse livro. Porque ele era meu crush, o Álvares de Azevedo. Então, Lyra dos 20 anos, Noite na Taverna, esses dois livros que assim, marcaram a minha adolescência, já li, reli e tal. Só que essa última leitura agora pro podcast foi a que me deixou revoltada. Até então, eu achava assim, a história romântica e bela. Aí você vai ler Não, porque olha, é assim, adolescente pra adora ver, uma coisa de... Cuidado com a paixão cega você, olha isso. Pois é, falando. Verdade. Pois é verdade. É porque assim, quando a gente é adolescente, pelo menos eu acho que eu tô tentando analisar aqui. Isso eu vou reservar pro meu terapeuta depois. Mas assim, o que eu tô tentando analisar aqui é, na adolescência, quando eu lia, era muito bonito essa história do amor malfadado. Aquele negócio de você amar profundamente e não atingir o seu objetivo, sofrer. Eu achava isso, tipo assim, muito lindo, maravilhoso, entendeu? Amor de Perdição, que é um livro que tem basicamente uma temática parecida, também é do romantismo e tal. Um Ctrl-C, Ctrl-V do Romeu e Julieta, né? Versão BR. Também. Fica aí, né? O pessoal que ainda não leu Amor de Perdição, leia pra ver se você compartilha da nossa opinião. Provavelmente vai. Então, assim, nessa época, sofrer por amor, para mim, era uma coisa bela. Só que eu não entendia, o que eu não entendia na época é que todas essas histórias relatadas não tem nada de amor. Amor de verdade, amor. O que a gente entende por amor, não tem amor nesse livro, tá? O que tem são paixões
e paixões muito das tortas, que passam por cima dos quereres de outras pessoas, ou seja, abusivas. Só que na época que eu era adolescente eu não entendia assim. Eu só passei a entender depois de velho, porque assim, eu acho que a última vez que eu li esse livro, eu falo como se tivesse sido recente, né, antes dessa leitura do podcast, mas não. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 20, 22, 23, por aí. Tava bem novinha. Eu já tô com 34, viu, gente? Faz tempo aí, esse rolê, né? Aí eu fui reler agora, meu Deus do céu. Ai, a Will adolescente, misericórdia. Não, às vezes dá vontade de voltar no passado e me estapear. Dá vontade de dar uns tapas assim, mas foi bom, eu cresci, evoluí, entendeu? Não tiro a qualidade do texto, porque ele sabe escrever histórias, o Álvares de Azevedo, ele sabe envolver a gente. Se você é um leitor desavisado, você pode até comprar a verborragia dos nossos narradores, né? Como eu comprei quando eu era mais nova, tá? Eu acreditava assim meio que neles e tal, ficava até com pena. Hoje em dia tenho raiva. O nome disso é amadurecimento, viu, gente? Vai chegar pra todo mundo, eu espero. Quer dizer, se você for homem, talvez não. Enfim, então essa foi a minha experiência, entendeu? Eu fiquei revoltada agora, exatamente como a Thaís. Muito, muito, muito puta, porque, cara, como é possível? Como pode? A gente fica abismada. Tipo, eu como li menos vezes, essa minha segunda experiência já foi. Eu nem passei pela parte de achar bonito, né? Eu fui do não entendi nada pro entendi até o que eu não queria ter entendido, né? Entendi até demais agora. Então, eu pulei direto pro. Gente, que absurdo isso, sabe? Claro que aqui a gente leva em consideração, tá? Não entendam a nossa fala como uma crítica ao autor. A gente entende que o contexto histórico era outro. Que, enfim, as pessoas pensavam de maneira diferente, mas assim, se a gente for fazer uma análise assim, bem mais, como a gente tá tentando fazer aqui, um pouco mais aprofundada da temática, né, o autor, na época, o objetivo dele não era ser lembrado como um livro de uma época em que a gente tá falando de coisas horríveis, né, o Álvares de Azevedo escreveu isso para ser lembrado como um livro de amor, um livro de romance, um livro de que fala, enfim, como tu estavas falando, né, Will? O amor malfadado. Mas não, ele tá aqui no nosso especial de Halloween. Então, pra vocês verem que o contexto das coisas realmente pesa na hora de você interpretar. O que ele via como romântico, pra gente hoje é um negócio, assim, absurdo, né? O que ele via... Exatamente. É uma história de terror. Mas a gente não sabe também qual que era o objetivo do menino Álvares. Eu vou passar um pano. Às vezes ele queria militar, ele já era militudo nessa época. Ele não era o que ele achava que era certo, mas o que acontecia, sabe? Aí vou escrever aqui, vou ver se as pessoas lendo, elas acham que isso tá errado. Porque assim, falando, não dá. Lendo, talvez, eles se coentizem. Eu acho que ele é à frente do seu tempo, Álvares de Azevedo. Isso porque ela disse ainda agora que ela não queria mais ele como crush. Ela tá paixão, né? Paixão é isso. Você fica arrumando desculpas com a pessoa que você ama. Mas olha, eu concordo parcialmente contigo. Não sei se parcialmente. Assim, eu quero acreditar que seja isso, porque no final ele põe uma vingancinha ali de uma figura feminina. A figura feminina vai lá e, né? Então, por causa disso, se não tivesse tido essa cena, talvez eu dissesse, não, o Álvares de Azevedo não era nada de militudo, ele tava passando pano pros coleguinhas dele que faziam coisas horríveis, entendeu? Que provavelmente ele deve ter escutado coisas parecidas, porque a gente pega inspiração do que tá à nossa volta. E ele vivia em bar, pegou tuberculose, entendeu? Vivia nos prostíbulos. Provavelmente ele deve ter ouvido umas paradinhas assim pra ir parar no livro dele, tá? Mas aí, no final, ele colocou um raiozinho de esperança. Então talvez ele seja realmente militudo. Fica aí a pensada. O que vocês acham? Olha, eu lembro da professora falando que ele morreu virgem. Ele não ia pra prostíbulo. Como é que sabe que ele morreu virgem? Ele só gostava de uma caninha, de um corotinho, mas aí ele ia pra casa. Com certeza. Ele era casto. Como é que sabe que ele era virgem? A professora falou, eu lembro muito bem dela falando isso, até todo mundo zoou, porque ela falou assim, porque eu escrevia sobre essas coisas, mas ele morreu virgem, e não sei o que, os meninos tudo, que nada a ver. É que morreu com o ímen, ele morreu com o ímen, Will, tá? A análise do ímen dele. Sim, não sei como ela tem essa informação, sei que eu lembro dela falando isso. Ele e a outra lá da Marília lá, do Dirceu. Não, mas falando sério, gente, as pessoas faziam esse tipo de análise quando a pessoa morria, antigamente, era sério? Sério? Mas em mulheres. Não, mas em mulheres eu sabia que fazia. Agora em homem, já não sei. Mas também, dependendo, a gente pode falar de... Enfim, quando você fala em virgindade,
o homem tem, enfim, né, gente, outras partes do corpo aí que podem contabilizar nessa virgindade. Enfim, estamos desfocando aqui. Vamos focar no tema que é o Halloween, tá? Sem mais delongas, vamos começar, gente, então, falando dos capítulos. Vamos abrir aqui um pequeno enredo aí para as pessoas, né? Uma pequena resenha, bem curtinha. Eu vou começar falando do capítulo 1, que é uma bagunça, basicamente. Porque o primeiro capítulo do livro, ele é basicamente uma apresentação meio torta dos personagens. Porque tem alguns momentos que você não sabe quem é que tá falando exatamente. Mas, basicamente, eles todos reunidos ali bebendo. Você entende que é um contexto de pessoas bebendo, discutindo a natureza da alma humana, né? Então, eles começam discutindo se a alma humana, ela é divina ou se ela não é, ou se a alma humana, ela pode ser eterna ou não. Conversa de bêbado. Bêbado fica muito filósofo, né? Geralmente, começa a filosofar sobre a vida. Então, basicamente, eles estão se questionando aí sobre as próprias almas deles, né? Se a alma deles seria a imagem, o desenho de Deus, e o que eles estavam fazendo com ela. Aí vem um deles e fala, não, esse negócio de alma eterna é uma grande de uma besteira, a gente tem que focar no que é material, nos nossos corpos. E aí eles começam a entrar e falar das coisas horríveis que eles já fizeram, da vida libertinosa que eles levaram, como essas paixões e todos esses desejos foram avassaladores para as vidas deles. Então, é uma conversa bem filosófica aí no início. E aí a gente selecionou aqui, foi muito engraçado a gente ter colocado, que o tópico que a gente vai falar são os absurdos que esse capítulo fala. Porque é uma conversa de bêbado, né? Sem pé nem cabeça. É a bem da verdade. Eles citam ali alguns autores, são todos muito eruditos, tá? Pinguços educados, que vale lembrar, porque eles citam Platão, rico, né? Rico. Porque os pobres, né, não vão falar dessas coisas, entendeu? Era aquele pessoalzinho, assim, da faculdade, né, que tinha cursado direito. Nada contra o pessoal de direito, e nada a favor do direito. Mas aí, pra mim, o grande absurdo, o que eu achei, assim, de uma hipocrisia da sociedade, pra mim, desse capítulo, é quando eles começam a falar de ateísmo. Basicamente, todos eles falam uma coisa só, né? Nós não prestamos, a nossa alma já foi corrompida, nós estamos aqui à mercê das nossas paixões, dos nossos desejos, dessas coisas escuras. Eles gostam muito de falar em pântano, né? Em lodo, todas essas referências a coisas escusas. E aí, depois, um deles fala que, tipo, ateísmo não é uma coisa legal, né? Que a gente tem que crer em Deus e que, no fundo, quando você progredir ali pro paraíso, meio que a sua alma vai ser lavada, né? Que as virgens vão te receber com seus lábios divinos e tal. Então, eles começam muito a falar dessa coisa do divino, né? Da salvação. E aí eu achei uma hipocrisia, né? E eu achei mais uma hipocrisia ainda, porque enquanto eles estão falando disso tudo, um deles meio que fala assim, né? Eu acredito em Deus quando eu preciso, né? Quando eu tiver ali na hora do desespero, eu tô acreditando. Agora, se você no dia a dia me disser, você tem que acreditar na Bíblia, eu vou dizer que isso é uma grande besteira. Ele até cita, né? Ele fala assim que isso daí é enganar os outros, igual as miragens enganam as pessoas no deserto. Enfim, achei um absurdo eles ainda estarem falando em ser um pecado, ser ateu, quando eles fizeram coisa muito pior, tá? Esse é um grande absurdo pra mim e pra vocês. Mas isso aí podia muito bem ser escrito semana passada, a mesma coisa. Gente, que medo. Dá medo, né, você pensar nisso. Halloween mesmo. Teus pesadelos se tornando realidade, né? O que o Álvares de Azevedo achou que seria o auge do absurdo ele colocar numa obra dele é a nossa realidade atualmente, enfim, né? Mas essa questão do bem e do mal, de você fazer o certo e errado, você ser de Deus ou do diabo, eu acho que essa linha nunca tá muito clara pros personagens e nem pra gente, pra ser sincero. Porque o pessoal pega e fala assim, olha, gente, eu vi um vídeo recentemente de uma pastora. Aí essa pastora, ela falava assim, que se você gemer durante o sexo, você vai queimar no inferno. Eu já vi! Ela fala, você tem que ficar calada. Não é essa daí que ela fala? Exatamente. O céu vai ter 2 pessoas, só. Ela e mais uma.
Ela eu acho que não vai não, viu? Ela não vai não. Não sei nem quem é, mas assim, duvido. Ou assim, o marido dela não representa muito, então pode ser que sim. Olha, mas aí tem... Só vai ter mulher, né, então? Poxa, que tristeza, mas é uma realidade. Mas assim, eu vi uma outra mulher, que eu não sei se ela era pastora, se ela era da política, não sei quem foi que falou, que disse que a mulher realmente não tem que sentir nada. Ela tem que deixar o cara lá se satisfazer, 10 minutinhos já tá mais do que suficiente. E a mulher é assim, é isso. A relação sexual tem que ser limitada a isso. E é por isso que eu tô falando que esse negócio de ser de Deus, do diabo, até hoje não fica muito claro para as pessoas. Porque olha o absurdo que a gente escuta. Quer dizer, se gemer, então vai pro inferno. Oh, meu Deus do céu. O inferno não vai ter espaço. Não vai caber tanta gente. Ai, meu Deus. Gente, mas olha, vai ser, como é que é? Vai ser crescimento desordenado lá no inferno. Vão ter que começar a criar franquia, exatamente, pra caber todo mundo, então. Quando a gente chegar lá já é inferno versão 4.357.993 aqui teu espaço. Pois é, cara, mas é engraçado também, porque que chama atenção na maneira como eles falam dessa coisa do bem e do mal, é que é aquilo que eu te falei, né, que eu já falei. Parece que mesmo no capítulo inicial, quando você ainda nem sabe do que está por vir, eles já se colocam naquela condição de, tipo, eu sou um homem que foi arrastado pelo mal. Então, tipo assim, não sou eu que sou mal, eu não fiz porque eu quis. Alguma coisa me levou pra esse caminho, agora eu estou pagando aqui a minha penitência porque eu me deixei levar. Mas, tipo assim, é sempre aquela coisa de eu fui levada, eu sou a vítima. Eu fui a vítima de alguma coisa, eu fui a vítima de um sentimento, eu fui a vítima de uma situação, de um pensamento, sabe? E eu acho que é muito típico mesmo da galera que usa a religião como uma arma, né, contra os outros. Porque eu vejo muito isso, né? A religião, as pessoas que pegam a religião pra isso, elas usam a religião pra julgar os outros, mas quando são elas que erram, mas é porque o diabo tava me tentando, é porque eu fui, isso é o demônio que falou no meu ouvido pra eu falar coisas ruins. Você está transferindo a sua responsabilidade para um ser inanimado que ninguém sabe onde tá e ninguém tá vendo, e que, portanto, ninguém pode punir nem culpar. Mas aí, ao mesmo tempo, a culpa não fica em você, que está aqui, que deveria ser a pessoa punida pela coisa errada, entendeu? Então, é o tempo todo eles se colocando nessa situação. E engraçado é que eles falam, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas quando eles estão falando deles mesmos nessa condição, eu sinto como se eles estivessem falando isso com um certo tom de orgulho. Como se eles estivessem mostrando que eles são virtuosos de estar admitindo, né, que eles são pecadores, eles são pobres homens, então dá um viés de como se eles estivessem se orgulhando dessa capacidade deles. Eu não sei se foi uma impressão só minha, mas me parecia isso, entendeu? Até porque o fato deles estarem lá vivos contando a história mostra que eles não estavam tão errados assim, porque se eles fossem os errados, eles teriam morrido, eles teriam recebido o castigo. Mas não, eles não foram castigados, então é porque eles estavam inocentes, né? Tadinhos. E, como é que se diz? O fato deles entenderem tudo isso que tu acabaste de falar faz deles serem superiores. Então, só o fato deles pensarem sobre filosofia, o fato deles pensarem sobre o bem e mal, terem consciência de bem e mal, da pessoa que é condenada, do sofrimento, isso faz deles, coloca eles num patamar além. Todos eles têm ego inflado, todos. Não tem um que não tenha. Então, assim, eles dizem que eles estão sofrendo, mas eles são aquele sofrimento consciente. Então, parece que tá um patamar acima dos réis mortais. Antes da gente finalizar, eu fiz uma marca nesse capítulo e é uma coisa que eu acho que o pessoal leva muito a sério até hoje em dia. O trecho, que eu não escrevi aqui quem foi que disse, mas um fala assim: a verdadeira filosofia é o epicurismo. Hume bem o disse, o fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. Então, para eles, o negócio era a busca do prazer, entendeu? Só que eles levaram isso ao pé da letra demais, entende? Então, passando por cima do gosto dos outros, passando por cima da vida dos outros, para ter o próprio prazer. E tem gente que hoje em dia também faz isso. Mas sabe o que eu acho mais engraçado de todo esse discurso aí? É que eles falam assim, né? O sensível é que domina. Mas
esse discurso ele se flexibiliza a depender da demanda da pessoa. Por quê? Porque quando o homem ele faz um negócio errado, ele diz, mas era meu instinto, eu fui levado, né? O sensível é que domina. Mas aí, quando a mulher, ela reage de alguma maneira, é porque a mulher é muito sensível, mulher é histérica, é porque a mulher, ela é levada pelas emoções, ela é descontrolada. Então, assim, eu sou movido pelas minhas emoções, quando eu fiz alguma coisa errada, não quero assumir a responsabilidade. Quando é a mulher que reage emocionalmente, isso aí é um sinônimo de descontrole. E o homem se coloca na posição de alguém que nunca está descontrolado, cujas emoções nunca estão no comando. Ele é a razão, né? Ele é a cabeça. Então é por isso que a mulher precisa dele, porque como ela é uma descontrolada, ela não controla as emoções dela, é ele que tem que conduzir as coisas. Aí fica aquele paradoxo, né, do homem escroto. Afinal de contas, ele não é levado pelas emoções. É o sensível que domina, porque eu já vi a mesma pessoa dizer as duas coisas, entendeu? Mais de uma pessoa dizer, dependendo da situação, ela se coloca na condição de alguém levado pelas emoções, e em outra não, mas eu jamais reagiria dessa maneira, porque eu não sou descontrolado igual você. Eu não tenho TPM, eu não sofro com os hormônios. Sou uma pessoa, né, que tô sempre com a minha cabeça no lugar. Então, isso daí pra mim é conversa fiada. Isso daí é alguém que... Daí é alguém que, tipo assim, ele fala isso meio que pra tentar, eu acredito que o autor colocou isso, né, pra tentar mostrar uma suposta justificativa deles pro que a gente vai vir a saber sobre cada um deles, né? Eles fizeram tudo isso porque o sensível dominou eles naquele momento. Porra nenhuma. Aí a gente diz, sim, claro. Mas é porque essa justificativa era aceita, como é aceita até hoje. Pra homem, né? Verdade. Pra homem. Não, mulher, Deus o livre. Enfim, né, gente? Agora vamos pro capítulo 2, que a Will vai explicar. Eu tenho aqui um título de notícia que pode muito bem definir o que foi dito em todo o capítulo 2, que é o capítulo do Solfieri. O título da notícia, eu tô olhando no site metropolis.com. A notícia é de 28 de novembro de 2020 e o título é o seguinte: Abusadas depois de mortas. Funcionários de funerárias e MLs denunciam casos aterrorizantes de necrofilia. Nina Maluf pensa em deixar o Brasil e acusa a polícia e o Ministério Público de ignorarem casos de vilipêndio a cadáver. Isso daí, o Solfieri provavelmente seria uma dessas pessoas que estariam nessa situação dos caras que usam as mulheres lá no IML e necrotérios para praticar necrofilia. E o que é necrofilia, minha gente? Necrofilia é praticar atos sexuais com cadáveres. Então, assim, nem depois de morta as mulheres são deixadas em paz. E o Solfieri é um desses personagens que não deixa mulheres mortas em paz. Quem é o Solfieri, né? O Solfieri é um rapaz / jovem adulto que, um belo dia, numa das saídas das orgias, que tudo pra eles é orgias, né? Eles falam essa palavra muito no livro. Agora, eu até fiquei curiosa, eu queria perguntar, orgia é orgia mesmo ou orgia é festa? Então, eu fiquei com dúvida, eu falei, mano, não sei como esse povo não morreu de outras coisas. Porque, pelo amor de Deus, tem uma orgia. Não, eu acho que orgia, no livro, eu entendi assim, que é colocado como sinônimo de desfazer sexo, entendeu? Não interessa o número de pessoas envolvidas, pode ser só com uma, pode ser com várias, eles chamam de orgia. Pelo que eu entendi, porque em vários momentos, quando eles estavam se referindo lá a amada / pobre coitada, que teve o desprazer de encontrar um deles, eles sempre falavam, não, porque a volúpia do amor, né, na orgia, então eles falam de orgia quando vão fazer sexo com alguém. Eu acho que não é orgia no termo que a gente usa hoje, que é uma galera envolvida ali no ato, entendeu? Olha, mas eu fico em dúvida mesmo, porque assim, José de Alencar, na obra Lucília, fala de orgia. E quando ele falou de orgia, era uma orgia mesmo. Muita gente envolvida. Porque eles usam até a palavra bacanal. Porque a Lúcia, na história da Lucília, ela é uma prostituta de luxo, né, uma cortesã. E ela é chamada para jantares. Nesses jantares, ela faz a exibição do corpo nu. E as mulheres e os homens, eles têm relações sexuais, aparentemente, um na frente do outro. Tipo, ninguém vai pra quarto. Então as mulheres dançam nuas, sensuais e tal. Inclusive, o par romântico dela na história fica ofendidíssimo e tristinho
porque a Lúcia resolve fazer tudo que ela foi contratada pra fazer numa festa lá, sendo que ele achou que o amor dele ia libertar ela, mas o amor dele era só até a porta da casa dela, né? Quando ele saía pra rua já não tinha mais amor, eles tinham que fingir ali, ficar no sigilo. E era um negócio de eu te conheço, eu te amo, mas aí na rua eu não te conheço, eu não te amo, nunca vi você. Enfim, né, gente? Leiam Lucila também. E me diz aí o que vocês acham. Então a palavra urgia... No começo lá da história, que eles começam a gritar e beber, tem um cara que fala baixo que as meninas tá dormindo aí. Ele fala que as meninas tá seminua. Então acho que foi uma orgia mesmo. É, urgia mesmo. Ai, meu Deus. Enfim, nunca saberemos. É uma informação relevante? Não é uma informação relevante, mas a gente quer saber mesmo assim, né? Porque, afinal de contas, né, pra gente poder montar a cena, né, com mais realismo na cabeça. Eu tento imaginar 1 ou 100 pessoas peladas. Importante. Muito importante essa informação. Então, ele tava voltando aí de uma dessas urgias. Nossa, a gente descambou e agora eu tô voltando pra narrativa, gente. Segura aí o cinto, que hoje a gente vai viajar. Então, ele voltou de uma dessas urgias e passou pelo cemitério. No cemitério, ele viu uma morta que estava semi-enterrada. Ela estava enterrada, mas com a cova aberta. Ainda não tinha sido jogada a terra por cima. E ele se apaixona por essa mulher morta. Antes disso, ele acreditava que ele tinha visto aquela mesma mulher numa janela, numa posição lânguida. Ele achava que era a mesma pessoa. Então, assim, a paixão, aquele crush que ele tinha naquela mulher que ele tinha visto na janela, ele transferiu para a pessoa morta. E isso não deteve ele. Então ele foi lá, teve conjunção carnal com a morta. Só que depois ele foi embora, né? E depois de um tempo ele vê de novo essa mulher. E aí ela está viva, mas ela estava morta. Não é que ele vê ela de novo. É que quando ele termina o ato da conjunção, ela começa a se mover, ela começa a ter pequenos movimentos, tipo, ela abre o olho. Verdade. Ela abre o olho, ela respira, e aí ele percebe que, na verdade, ela não estava morta coisa nenhuma. Ela tinha uma doença, que era a catalepsia, que eu acredito, não sei, tá, gente? Mas eu acredito que seja uma doença tipo paralisia do sono, né? Que a pessoa fica paralisada e não consegue se mover. A pessoa fica com a pulsação baixa e tal. Só que aí depois ela vai recobrando a consciência. Existe essa doença mesmo, né? Eu acho que é a doença do sono que chamam. E aí ele percebe que ela não tava morta coisíssima nenhuma. Então foi erro duplo. A família dela achou que ela tava morta e ia matar ela enterrada viva. E ele foi lá e ainda abusou dela. Morta ou viva estaria errado, mas eu não sei o que é pior. A cova dela estava aberta, eu acho que era justamente por causa disso. Era pra ter certeza se ela tinha morrido ou não. Porque como tinha esses episódios, né? Se colocasse terra em cima dela, E também antigamente não era costume enterrar logo, né? Antigamente não se tinha esse costume. O corpo ficava... A família deixava o corpo exposto por um tempo maior do que hoje em dia. Hoje em dia não, né? Então eu acho também que é muito rápido. Antigamente não, deixava a pessoa morta. Eu acho isso meio estranho, mas né, deixava a pessoa ali morta para as pessoas irem olhar, enfim, né? Então ela ainda estava provavelmente nesse período aí. Aí tá, continua. Depois que ele percebe que ela tá viva, ele sequestra ela, leva ela com ele pro quartinho dele, né? Ele morava ali Enfim, ele tinha lá o quarto dele onde ele morava. E ele leva ela pra ficar com ele. E durante muito tempo, olha, ele fala assim, que com ela, ele fala, o gozo foi fervoroso. Cevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios. E aí ele continua, né? Todo nesse negócio. Então, gente... Aparentemente ele estava assim sentindo uma coisa muito forte. E é válido dizer que ele leva ela, mas ele não leva ela, tipo, ela acordou e ela resolveu ir com ele. Não, ela ainda tá naquele estágio meio letárgico, meio estou acordada, não estou. E ele se vale dessa situação dela e leva ela pro quarto. Ela não foi porque ela quis não, tá, gente? Aliás, mulher não tem querer nessas histórias não, viu, gente? Ninguém escolhe ficar com os caras praticamente. E as que escolhem sofrem muito. Se lasca também. Escolhe e se lasca também. É só se lascar. Mas eu acho que no caso das que não escolhem é pior, porque você não tem nem o benefício de dizer não. Você é simplesmente levada. Você é como se fosse uma estátua bonita. Inclusive, essa amada dele acaba se tornando uma estátua. Porque ela morre, ele enterra ele, mas antes dela morrer de fato, ele manda fazer uma estátua dela pra observar e ele mantém essa estátua no quarto dele
e algum deles, esses amigos de bebedeira que estão ouvindo a história, já tinham visto a estátua para confirmar o caso dele. Qual é a cereja do bolo? Ele não enterrou ela em qualquer lugar, não. Ela morre no quarto dele e ele enterra ela no chão embaixo da cama dele. Ele enterra ela... É pra Exatamente. Ela é minha... Entendeu? Então ele enterra ela lá. Então ele até fala, né? O meu leito está sobre a defunta e ele ainda tem a estátua dela no quarto. Então é muito, muito saudável, né? Essa paixão aí. Né? Então tá. Então, defunto enterrado na casa. Isso é bem história de terror mesmo, tá, gente? Romance na época. Agora você pensa o nível da pessoa, né? Porque assim, você se apaixona por uma pessoa que aparentemente está morta e ele acha que foi o amor dele que trouxe ela de volta. Porque com todo o exercício físico que ele estava fazendo em cima dela, ela acabou revivendo e voltando à vida. E aí ele leva ela pra casa, então... Jesus tá diferente. Gente! Nossa, mano, não. Olha aí a blasfêmia. Desculpa, foi minha intenção ser blasfêmica. Por favor, não tire minha carteirinha. Mano, mas sabe qual é? Assim, é muito macabro. E resvala naquela coisa de que... Será que ele ama mesmo ela? Porque, tipo assim, ele diz que ama. Mas aí, depois que ele estupra ela e leva ela pra casa dele, ele diz que ela sofre por 2 dias com uma febre lá, entendeu? Tipo, ela fica muito mal quando ela volta. E em momento nenhum ele diz assim, pô, eu tentei chamar um médico aqui, ou eu tentei, sei lá, ele tentou salvar a vida dela. Nada. Ele simplesmente deixa ela morrer e enterra ela no quarto. E manda fazer uma estátua dela. Em vez de chamar um médico, ele chama um escultor pra ir lá olhar ela. Então, tipo, mano, como assim, sabe? Ele ia dizer o que pro médico? Então, eu tava passando no cemitério, aí eu resolvi estuprar um cadáver e ela voltou à vida. E agora parece que ela vai morrer de novo. É isso que ele vai falar pro médico? Porque não tem o que dizer. Mas aí ele podia contar toda aquela história pro médico. Então, fui levado pelas minhas emoções, não sei o que. O médico, bichinho, né? Vamos ver aqui o que ela tem. Mas ó, pensa no seguinte, ele diz no livro que ele pagou o escultor pra fazer a escultura e pelo segredo. Ou seja, ele pagou o escultor pro escultor calar a boca e não dizer que viu ela ali. Que ele não sabia de nada. Por que ele podia fazer o mesmo com o médico? Porque naquela época não tinha hospital. Caro, né? Eu acho que o médico era mais caro. Custo-benefício, né? Não vai. Não só isso, além do médico, o médico tem contato com muitas pessoas e uma hora ou outra poderia, entendeu? Os artistas, eles precisam do dinheiro. É muito mais fácil comprar os artistas. Ele precisa muito do dinheiro, então ele vai ficar, caladinho ali, entendeu? Será, gente? Faz sentido. Você falou, Jack, do negócio que ele amava ela. Isso é uma coisa do ultra-romantismo que sempre que me incomodou. Mesmo quando eu tinha 16 anos, eu ficava meio incomodado com isso. Mano, ele conhece a menina 2 horas, ele já ama ela desse jeito. O menino Romeu conhecia a outra lá 2 dias, se matou. Falei, mano, é emocionante demais. E tipo, trocou 2 palavras, se trocou. Porque tem uns que só olham ela à distância. Assim, ela nem sabe que o cara existe. Pouco, perguntem quem votou, é importante. Indo para o capítulo 3, a gente vai para a história agora do Bertrand, que é o nosso segundo pinguço, que começa a contar o seu caos lá pra galera. A história do Bertrand é um dos capítulos mais compridos, é uma história bem comprida. Esse daí passou, assim, por umas coisas muito bizarras, assim, na vida dele, sabe? Primeiro de tudo, gente, vamos começar, pra gente ter uma ideia aí da história do Bertrand, qual que é essa história. Eu vou mostrar pra vocês também aqui uma notícia que vai dar um bom norte, um bom resumo do que esperar dele. Achei. A notícia é do aventurasnahistoria.ol.com e a notícia, assim, o título dela é Seita Macabra, os canibais de Guaranhus. O crime de um trio insólito que vendiam as carnes das vítimas chocaram Pernambuco. Em 25 de fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva sumiu da cidade de Guaranhus, acho que é assim que fala, em Pernambuco. A moça, que era simpática e sorridente, era conhecida na região. Logo, o episódio levantou dúvidas, isso porque imaginavam que não tinha nenhuma razão para ela simplesmente ter desaparecido. No entanto, era só o começo de uma série de desaparecimentos.
No dia 12 de março, pouco tempo após o desaparecimento de Gisele, a jovem Alexandra Facunda Silva se despediu da mãe pela última vez antes de ir trabalhar e nunca mais foi vista pela família. E mais uma vez a cidade se viu diante de uma incógnita. Após o sumiço das duas mulheres, familiares e amigos desesperados começaram a procurar pistas do paradeiro delas. Não demorou muito para a primeira evidência aparecer. A família de Gisele recebeu uma conta do cartão de crédito do nome da menina. Na fatura, constava que 2 dias após o seu desaparecimento foram feitas compras em 5 lojas diferentes. Diante da situação insólita, familiares correram para a delegacia e os policiais puxaram câmeras de segurança do estabelecimento e se depararam com um estranho casal utilizando o cartão da jovem. Após investigações, os oficiais não demoraram para encontrar o endereço e se dirigiram ao Jardim Petrópolis e encontraram um cenário ainda pior. Assim que chegaram na residência, encontraram 3 adultos: Jorge Beltrão Negro Monte de Oliveira, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Também havia uma pequena criança lá que foi identificada como filho de Jorge e Bruna. Em meio às perguntas das autoridades, a menina assustada apontou para o quintal e lá os policiais encontraram os corpos das mulheres desaparecidas. Como consequência, os 3 foram levados para a delegacia e se iniciou uma sessão de questionamentos. Isabel cedeu à pressão policial e contou tudo o que havia acontecido, deixando até os oficiais horrorizados. A mulher começou a explicar como as vítimas eram levadas para a morte. A idosa convidava as jovens para sua casa com o objetivo de apresentar a palavra de Deus. Assim que chegavam, eram apresentadas a Bruna, que as levava para o interior da casa, onde o Jorge estava escondido, pronto para atacar. Na primeira oportunidade, o homem segurava uma faca e atacava as vítimas por trás. Mortas, cabia a Isabel e Bruna levar os corpos até o banheiro e esquartejá-los. Em seguida, a carne das coxas, braços, nádegas e o fígado foram extraídos e levados até o freezer. Os restos mortais não só serviram de alimento para o trio macabro, mas também para a pobre criança que morava com eles. Em uma situação ainda mais trágica, a carne também passou a ser vendida para moradores desavisados da região que compravam os salgados que eram vendidos por Isabel. Então, gente, um caso de canibalismo. Eu lembro dessa história. Eu lembro muito dessa história. Eu também. Eu lembro que eu fiquei horrorizada na época e tinha uma colega minha, uma amiga minha que já participou desse podcast aqui, a Tami, e aí eu me lembro que ela tava meio que do meu lado, assim, sabe? No dia que essa notícia saiu na TV, a gente tava na faculdade, aí ela olhou pra mim e falou assim: é por isso que coxinha pra mim é só de frango. Ela olhou pra mim e falou isso, sabe? Porque tava falando dos salgados que a mulher vendia com carne da galera, sabe? E eu fiquei, mano, nunca mais eu vou comprar nada na rua. Eu fiquei muito impressionada. Mocota fiquei sem comprar o que fazer na rua, fiquei traumatizada. Depois, assim, comecei a confiar de novo. Mas, assim, acho problemático a gente mandar essa história aqui, porque o preço que tá na carne, não tenho ideias, viu? Não, meu Deus! Ai, que horror, gente! A gente não tá dando ideia, não, pelo amor de Deus! Comprem soja! Se não der pra comprar carne, comprem soja! É baratinho! Muito mais barato. Ai, que horror! Tem um filme também no Estômago, vou dar um spoiler, se vocês não assistiram, passa essa parte. Ele mata a mulher e ele é cozinheiro, ele corta assim um pedaço da bunda dela e come. Gente, que horror, você é tão Hannibal. Vocês acreditam que até hoje eu tenho cagaço desse filme, eu não assisto o filme do Hannibal de jeito nenhum. Porque é demais pra mim, não dá. Esse negócio de canibalismo aí já me dá um revestério aqui no estômago, não dá. Essa história de canibalismo me lembra lá do As Aventuras de Pi. E quando eu vi o filme Sim, e li o livro, também. Essa parte e eles sempre... barquinho ainda. Pois, gente, olha... Então, o que vai acontecer aqui no livro é muito parecido com As Aventuras de Pi, inclusive, né? Pra quem já viu o filme também, então já deve saber mais ou menos o que vai acontecer. Inclusive, eu não assisti o filme porque eu tinha dó dos bichinhos. Depois que eu descobri que o bichinho não era bichinho de verdade, aí que eu não assisti mesmo. Enfim. A do história do Bertrand, chegarmos no canibalismo, já é uma história em si muito macabra. Por quê? Bertrand era um jovem, né, bonitinho e tal, que estava morando na Espanha e se apaixonou por uma moça espanhola. E aí, com essa moça espanhola, eles tiveram ali uma paixão muito maravilhosa da juventude. Só que o Bertrand teve que voltar pro país dele, ele não era de lá da Espanha, porque o pai dele estava doente, tá? Então o pai dele queria ver o filho antes de morrer e tal. E aí ele foi forçado a voltar.
e deixar a amada dele lá na Espanha. Só que antes de ir, eles fizeram promessas, né, de que eles iriam ficar juntos e tal, que ele voltar, vou bem ali comprar cigarro, mas eu já volto, tá, amor? Não se preocupa não, vou voltar e tal. E aí, ele viaja e vai ao encontro da família dele, não demora muito, o pai dele morre, mas não fica claro exatamente o porquê, mas ele passa 2 anos fora. 2 anos é muito tempo. E aí, quando ele volta finalmente pra Espanha, ele encontra a amada dele já casada e com um filho. Só que quando ele volta, eles começam a ter um caso. Ela tá casada e ele se torna amante dela, porque ele diz que a paixão e o amor que eles viveram era grande demais pra eles esquecerem um do outro. E aí eles ficam lá, voltam e começam a ficar juntos de novo. Então toda noite ele fica lá, tocaiado na casa dela, do lado de fora da casa dela. Quando o marido dela dorme, ela escapa lá. E eles no meio lá do mato, né? As cenas são bem gráficas, assim, até, bem descritas até. E eles dão lá, né? Fazem as coisas de adultos para maiores no meio do mato toda noite. Beleza, tudo numa nice. Aparentemente ele não se incomoda do fato dele ser amante dela. Só que o que acontece é que o marido dela descobre. Na verdade, o marido dela não é que ele descobre. Ele começa a suspeitar, né? De toda a situação. Fica mais difícil ali para eles continuarem se encontrando. Então, o que a amada dele vê de solução pra isso? Pra eles ficarem juntos? Ela mata o marido dela. E não só o marido. Ela mata o filho dela também. Essa é a primeira coisa macabra, porque o filho dela, gente, é uma criança ainda na história. Então, ela chama ele uma noite, né, ali, pega ele pela mão, Bertrand, fala, não, entra aqui em casa, que eu quero te mostrar um negócio. E ele tá achando que ia ser mais uma daquelas noites, né, em que eles iam lá só pra dar uns peguinhos e tal. Só que aí, quando ele entra na sala que ela conduziu ele já sente que tem uma coisa estranha, porque ele vê a mão dela ali ensanguentada, né? Ele pergunta pra ela, meu Deus, mas que sangue é esse? E aí ela não fala nada. Quando ele entra na sala, que ele tá no escuro, né? Não tinha lâmpada, era no lampião e não tinha nenhum lá na sala. Quando ele toca ali na mesa, que ele tá tateando as coisas no escuro, ele sente um negócio melecado, depois ele sente um corpo. Quando ela volta lá com a luz, é que ele vê o estrago. Então tá o marido dela degolado em cima da mesa e o filho também ensanguentado em cima do corpo do marido dela. E aí ela olha pra ele e diz assim, agora nós somos livres, meu amor. Agora nós podemos ficar juntos. E aí você pensa, ele saiu correndo, né? Essa mulher é doida, essa aí sai correndo, chama a polícia, o que foi que ele fez? Ele ficou com ela. Ele realmente ficou com ela. E aí eles vivem alguns anos ali, meio que fugidos, né? Ele inclusive relata que pra ela não ser reconhecida, ela se vestia de homem e tal. E eles passaram a vida fugindo, indo de cidade em cidade. Era uma peregrinação ali que eles faziam. E um belo dia, também ele não descreve como nem porquê, ela simplesmente foi embora. Abandona o pobre Bertrand. A pobre vítima que ficou com a mulher que matou o marido e o filho, coitado dele. E aí ele diz que por causa disso o coração dele estava partido, ele não sabia o que fazer com ele mesmo, ele cai, sabe, na profundeza da depressão? Não, na profundeza da gandaia, porque ele começa a jogar todos os dias, ele começa a frequentar prostíbulos, entendeu? Porque ele tá muito triste, porque quando você tá triste, você pensa assim, eu vou ficar em casa comendo um pote de sorvete? Não, eu vou inteiro. Claro, obviamente, pra terapia? Não, eu vou jogar, eu vou apostar meu dinheiro. Quem terminou com sua mulher vem pro cabaré. É terapêutico. Grandes filósofos da atualidade, né? Eu também acho, concordo. E aí, nessas gandaíces dele, ele se envolve até com uma outra moça. Ele acaba se envolvendo, na verdade, num acidente. Então, tipo, ele tava lá meio encachaçado. Aí ele tava na porta de uma casa, encachaçado lá. Aí, quando a carruagem da pessoa que mora na casa foi passar, o cavalo dele na cabeça dele com o pé. E aí o dono da casa ficou muito preocupado, falou, putz, e agora eu matei o cara? E acolhe o Bertrand dentro da casa dele. E aí esse cara que acolheu ele dentro da casa dele tinha uma filha. O que o Bertrand faz? Pega a filha do cara e foge com a filha do cara. E aí ele vive com essa garotinha aí, que ele diz que ela era bem novinha, tá? E aí ele, no final, vende ela pra um pirata, pra um cara lá que ele conhece. E depois que ele vende ela, ele fica meio que desgraçado na vida. Ele está tipo, o que estou fazendo? Eu estou aqui, sabe, no planeta para quê? Se eu não tenho mais nada, não tenho um amor. E aí ele acaba encontrando um navio que tava lá de boa na lagoa. E o cara
que era comandante do navio, olhou pra ele, viu aquele embebedado, largado as traças, ficou com pena. Falou, ei, meu filho, vem cá, você não quer servir aqui no meu navio, não? Você é forte. Ele tava se afogando. Ah, é verdade, esqueci. É mesmo, esqueci dessa parte. Ele tentou se matar antes disso, né? Ele tentou se matar, aí ele matou a pessoa que salvou ele, aí levaram ele pra terra e foi aí que o dono do navio viu ele, verdade. E aí o dono do navio viu ele e pergunta, mas assim, você vê uma pessoa aleatória e chama pra trabalhar pra você? Enfim, ele foi isso que aconteceu. Ele tava no mar ainda e eles resgataram ele do mar. Aí ele falou assim, me joga no mar de novo, porque eu sou um desgraçado, que não sei o quê. Aí o cara falou assim, não, fica aqui, você serve nós. E não, sou um desgraçado, mas aí o cara não quis jogar ele no mar. E o cara fala, não, se a pessoa quer ser jogada. Jogar de novo. Não, brincadeira. Eu tô brincando, tá, gente? Deixa bem claro. Porque esse cara não presta, mas eu tô brincando. Com todo esse histórico dele, a gente entende porque ele não largou a mulher lá no começo, a doida. Entendeu? Pois é, né? Eles são, assim, parecidos. Mas aí o cara ainda fala assim, não, você vai servir porque você é forte e tal. Serve pra você ficar no navio. Tá, ficou no navio. Virou marinheiro. E aí, dentro do... Se uma pessoa fala assim, não me salve, é melhor você não salvar. Aprenda, né? A lição. Filha, você quer ser uma pessoa boa, você vai se lascar depois, né? Não se meta onde você não é chamado. Aí, ele tá lá no navio. E o navio, né, gente? A gente espera que só vá ter homem. E realmente, tinha só homem, mas tinha uma mulher dentro do navio. E que mulher é essa? A mulher do comandante, que era, tipo, muito mais nova do que ele. O comandante era um velho e ela era uma novinha, né? Casada com ele. O que vocês acham, dado o histórico do Bertrand até agora que ele fez com a mulher? Letra A. Admirou ela de longe e deixou ela em paz. Letra B. Ele tentou cantar ela, levou um fora e... Tá, aceitou fora. Letra C. Ele pegou a mulher do cara e depois tentou fugir com ela. Como vocês acham? É difícil, né? É difícil. Ele deve ter se regenerado. Difícil, vai que ele se regenerou nessa experiência de quase morte. A gente tem que acreditar nas pessoas, né? Né? Ele tentou se matar. A letra A, com certeza, né? Ele tentou se matar, foi salvo, ganhou uma segunda chance. Ganhou uma segunda chance matando quem salvou ele. Diga-se de passagem, mas tá bom, né? Não, gente, ele pega a mulher do cara também. E aí ele começa a ter lá um caso com a mulher do cara, e papapá, e tudo bom, né? Só que aí, um belo dia, o navio dele estava lá pelos mares da vida, e eles cruzam com um navio pirata e começam a se estranhar com o navio pirata e começam a meter bala um no outro, meter bala um no outro, meter bala. Beleza. Eles explodem o navio pirata, só que a explosão explode o navio que ele tava, mas deixa o navio danificado. E por que o navio ficou danificado, o que acontece com o navio? Eles encalham. E aí, quando eles encalham, é um monte de gente que, enfim, tem uma quantidade de suprimentos alimentícios limitado, porque estavam no navio, e de tempos em tempos eles precisavam ir pra terra pra poder pegar. Então, se encalhou, como é que faz isso? E aí, o que aconteceu? No início tinha vários marinheiros, mas muitos deles morreram com a explosão. Inclusive, é narrada a cena da explosão, os marinheiros pegando fogo, caindo na água, a pele saindo, e os gritos e os gemidos, toda aquela coisa horrorosa. Isso é bem descrito, né, na cena. E aí, depois, os poucos que sobrevivem encalham. E pouco a pouco eles vão morrendo, até que sobra quem? Sobra o Bertrand, a mulher do comandante e o comandante. Numa jangadinha. E aí é que vem a parte do canibalismo, porque eu falei que parece muito com as aventuras de Pi. Que eles estavam numa jangada lá, os três, no meio do nada, do oceano, não tinham o que comer. Qual é a primeira ideia que eles têm? E isso é uma coisa que eu acho muito interessante do capítulo do Bertrand, porque ele diz que a alma humana, ele passa assim uns 5 parágrafos descrevendo como Deus fez a alma humana à sua semelhança, como ele fez o planeta, a coisa mais bela que tinha, né? Tudo pro ser humano ser o rei do planeta. Mas ele diz que se tem uma coisa que faz nossa alma apodrecer em segundos é a fome e a sede. E ele não tá errado. Então ele diz que assim, que tudo de bom que o ser humano tem dentro dele não importa a partir do momento que ele está com fome. E aí eles tiram meio que no paro ímpar lá pra ver quem vai morrer. Quem vai se sacrificar. E quem perde no paro ímpar entre os três lá é o comandante. E aí o comandante, ele ainda tenta, né, ele meio suplicar pela vida dele, porque, tipo, já não basta o cara ter comido a mulher dele, agora ele quer comer ele também, né? Então, é comer de todo mundo.
Só que foram de maneiras diferentes, né? Mas enfim. Aí agora ele fala: não, por favor, não me mate. Talvez amanhã Deus vai ter piedade da nossa alma e tal. E aí, só que ele não conta história. Ele vai lá, mata o comandante e ele e a mulher se alimentam do comandante por 2 dias, segundo ele. Inclusive, ele até fala que ele divide a comida com as aves marinhas. E o resto do cara ele joga ao mar. E aí sobra, então, ele e a mulher do cara. E aí ela propõe pra ele que eles 2 morram juntos. Então, o que eles fazem? Qual é a ideia? Vamos morrer. O que nós vamos fazer? Vamos transar antes de morrer. E é isso que eles fazem. Ele diz que eles transam ali meio que na beira da praia. Os 2 já não estão batendo muito bem da cabeça, porque eles estão, tipo, enlouquecidos de fome, de sede e desidratados. Então eles já não estão, assim, no juízo perfeito deles. E aí, quando eles terminam de fazer lá o ato, ele sufoca ela até a morte. Só que, ironicamente, ele não se alimenta dela. Ele joga o corpo dela no mar, até que ele não possa mais ver o corpo dela. Ele fica acompanhando o corpo dela flutuando no mar. E é isso, ele não se alimenta. Eu achei, na verdade, esse finalzinho me chamou a atenção, porque eu realmente achei que ele ia comer ela 2 vezes. Mas, como não aconteceu, né? Não sei, acho que num ato final ainda de... Não dá pra chamar isso de respeito, né? Sei lá o que foi isso. Ele não comeu. Tá, foi isso. E aí, você pensa, agora ele vai morrer, né? De vez, porque não tem mais o que comer. Só que o desgraçado fica vivo. Ele é resgatado por um outro navio que aparece por lá. Ou seja, se ele não tivesse matado ela teria tido uma chance, porque foi pouco tempo depois disso acontecer. E aí ele fica vivo. E é isso, a história dele. Ele namorou uma mulher que cometeu infanticídio e depois ele se tornou canibal. E desgraçou a outra, né? Que foi bem. E desgraçou a outra. Não, desgraçou um monte, né? Porque essa que ele cita. Desgraçou 3. Mas que a gente saiba, isso que eles citam. Não tem como saber toda a história do Bertrand, né? Vai que. Agora, a gente aprende também nessas histórias da Noite na Taverna é que nessa época era melhor você não ser bonita e não ter ninguém se apaixonando por você. Você acaba morta, né? Mas era isso, mano. O que eu gostei nesse capítulo, que eu achei ele muito interessante, é justamente essa parte em que ele fala como a fome e a sede, elas afetam a gente. Por quê? Porque eu já tinha debatido isso tem um tempo já. Não sei se aqui, acho que já comentei isso aqui, mas eu já tinha debatido assim com outras pessoas, que às vezes a gente fala assim, quando a gente vê uma coisa muito absurda: nossa, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa. Nossa, jamais. Só que a gente muda, não sei, né? Nós, seres humanos, eu já falei isso aqui também antes, eu acho que a gente carrega essa predisposição para coisas ruins. Muito, né, dentro da gente. E quando a gente é colocado, tipo, em situações extremas, nosso pior parece que aflora de uma maneira que a gente não, nem a gente consegue controlar. Então, eu achei muito interessante essa fala dele, né? Em como ele discorre como a alma humana, ela, em teoria, tem tudo pra ser perfeita, digamos assim, porque a gente é dotado de racionalidade, blá, 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 toda aquela história de sentimento, mas como tudo isso deixa de ter importância, a gente se equipara aos outros animais, aos demais animais. A gente fica puramente movido a instinto de sobrevivência, digamos assim, né? Eu fico realmente pensando nisso, sabe? Esse capítulo, apesar dele ser chocante, ele me deixou reflexiva. Mas quando o instinto toma conta, você é capaz de fazer coisas que você não sabia que era capaz. Tem muitas histórias de mães que, no instinto de salvar os filhos, fazem coisas muito além da força delas, ou, sei lá, entra no prédio em chamas, faz coisas inimagináveis. Se você tá no instinto de sobrevivência, você também vai fazer coisas que você não imagina pra sobreviver. Eu nunca faria isso, acho. Você não tá com fome? Ai, cara, mas eu fico pensando, nossa, canibalismo, não sei, eu acho que eu preferia morrer, então. Eu não sei, cara. Tem uma série, né, no The 100, tem uma parte lá que eles ficam presos numa escotilha, e era pra eles ficarem um determinado tempo, e eles ficam muito mais do que isso. Aí chega uma parte lá que eles têm que praticar o canibalismo. Aí quem não aceita é morto pra ser comido. Caraca. Pois é. Eu passei a pensar sobre isso, fazer essa reflexão com The Walking Dead. Porque... É isso que eu ia falar, que tem aquela parte daqueles canibais, não é? Não tem os canibais no The Walking Dead? Na verdade, toda a história do The Walking Dead. Porque, assim, todos eles, desde o começo da série, estão em uma situação extrema. Porque eles estão
em risco de vida constante, não tem alimento para todos, e os alimentos que tem são disputados entre as próprias pessoas, né? Não só alimentos, mas assim, melhores lugares, né? Lugares que tem um abrigo melhor, enfim, é todo um rolê assim. E todos os seres humanos da história, né? Não são os walkers, não são os zumbis, todos os seres humanos, parece assim que eles exaltam o que tem de pior. Então a disputa fica pior. Às vezes as pessoas morrem sem ter quem nem porquê. Não havia necessidade de ter disputa, briga. Todo mundo podia dividir bonitinho. Até porque num apocalipse zumbi, tipo assim, a raça humana está sendo extinta. Então, em teoria, a gente deveria se unir. A gente deveria se juntar, né? Só que aí o que acontece é que, na verdade, começa uma guerra. Porque quer dominar os outros e quer que todo mundo faça o que ele quer. Surge um monte de tiranos e ditadores. E quando eu assistia, eu pensava assim, ok, isso é assustador porque é muito real. Eu tenho certeza plena de que se houvesse um apocalipse zumbi, as pessoas se comportariam exatamente dessa forma. E quem tivesse fé na humanidade e quisesse ajudar os outros, fazer pelos outros, com certeza morreria. Porque alguém ia abusar da boa fé da pessoa, enganar a pessoa, tomar tudo que ela tem e matar aquela pessoa, sabe? Então, os walkers, mais pro final da série, eles já não são tão assustadores. A gente, na verdade, nem liga pra eles. O negócio do plot são as pessoas. O que as pessoas vão fazer, como que vai acontecer, o que um vai fazer contra o outro. E, cara, é muito isso. Então, em vez da gente, quando tá nessas situações extremas, a gente buscar nos ajudar, né? Aquela coisa assim de vamos nos acolher e vamos nos ajudar. Não, a gente se volta um contra o outro e salva quem puder. Né? Então é aquela lei da selva mesmo, né? Então se eu for superior a você fisicamente, talvez eu vá te dominar e o problema é seu. Tchau pra sua vida. Mas nem precisa de um apocalipse zumbi, de uma situação extrema, porque eu lembro que quando teve a greve dos caminhoneiros e começou a crise do abastecimento, muita gente foi no mercado e comprou quantidade gigante de comida que não precisava. Teve até uma reportagem que comprou 45 quilos de arroz, 45. E o repórter falou assim, mas você não acha que é um pouco exagerado 45 quilos de arroz? E as outras pessoas que precisam também de alimento? Ela, vai que... No começo da pandemia também, o pessoal acabou com o estoque tanto de álcool em gel quanto de papel higiênico e... Papel higiênico, gente. E engraçado, né? É irônico isso, né? Porque estoque de álcool em gel quando tinha um caso e hoje em dia a pessoa tomou só uma dose de vacina, tá achando que é imortal. Já sai até sem máscara, tá achando que ela tá corpo fechado agora. Enfim, né? A humanidade... Nem tomar vacina. Ou né? Mas eu tenho isso, eu nem preciso dela. Mas assim, no caso do The Walking Dead, eu também já me fazia essa pergunta na questão de matar, né? Será que eu ia ser capaz de matar e tal? Aí eu já tinha chegado na conclusão que talvez no The Walking Dead se eu precisasse, eu seria capaz sim, né? Pra me defender. Só que eu acho que canibalismo, eu acho que é um outro nível. Sabe, assim, porque não é uma coisa... É grotesco, assim, num nível muito grande. Aí eu realmente já paro e penso, eu acho que talvez nem numa situação extrema eu ia preferir morrer de fome. Iam me matar e eu ia servir de comida pros outros. A gente nunca sentiu fome pra saber. Às vezes a gente perde um almoço e já tá aí morrendo. Imagina. É verdade. Demora, o pessoal fala 40 minutos pra chegar a pizza, 41 já tá todo mundo morrendo já. Pois é. A situação extrema, assim, de fome eu nunca realmente passei, né? Nós somos privilegiados por isso, a gente nunca passou por nada disso. E o pessoal que passa fome em determinadas áreas, né, do nosso planeta, eles comem alimentos que a gente olha e fala, nossa, casca de árvore. Já ouvi casos de pessoas que comeram casca de árvore porque estavam com muita fome, esse tipo de coisa. A gente não passou por isso, então fica difícil pra gente dizer. Só que ainda assim, né, por mais que a situação seja extrema, canibalismo é uma coisa que é um outro nível, e só de pensar já me dá uma agonia muito grande. Foi por isso eu que eu também tive vontade de ler As Aventuras de Pi. Quando foi chegando nessa parte, assim, que nossa, gente... Aí eu tô dando spoiler do livro e do filme, Não, né? E fora que a descrição no caso das Aventuras de Pi, a descrição que o cara faz do cozinheiro que fica com ele no barco, com a mãe dele, né? É uma descrição grotesca. Então ele era um cara grotesco
né, nojento, que já causava repulsa, fazendo canibalismo. Também tô dando spoiler, mas nossa, é uma cena muito desconfortável, realmente. E foi desconfortável agora, a do Noite na Taverna, a cena do canibalismo, ela é uma cena desconfortável. Eu achei que ele ainda não pesou na mão, eu achei a cena do infanticídio e do assassinato, né, que teve, mais gráfica do que a cena do canibalismo. Eu acho que até pro Álvaro de Azevedo ele não quis, né, sei lá, ele não conseguiu descrever em detalhe a cena dele se alimentando. Ele só fala, nos alimentamos por 2 dias. Pá, foi isso. Ele não descreve ali a cena. Também eu acho que ia ser um pouco demais, realmente. Não sei. Mas assim, eu já achei em si ter o canibalismo uma coisa muito chocante. E é por isso que ele tá aqui na nossa listinha de Halloween, né? Porque o Halloween não é só sobre sobrenatural, né? É sobre... Não! É o que eu falei, a gente tá começando no bem estilo gore mesmo, né, desse Halloween. Então, é aquela coisa meio sexta-feira 13, já que estamos falando de canibalismo, né? Sexta-feira 13, tem um deles que a família mata lá a galera, né? Sexta-feira 13 não, o massacre da Serra Elétrica. É, que não é uma serra elétrica. E eu nem sei o nome do cara, eu não sei o nome do cara. Eu ia falar assim, porque o massacre da Serra Elétrica mata as pessoas e leva pra família dele comer e tal. É nesse estilo, né? Nessa pegada, o Noite na Taverna. E essas histórias, assim, podem ser até mais assustadoras do que o sobrenatural. Porque o sobrenatural você fica na dúvida. Será que poderia acontecer? Será que não poderia acontecer? Agora, esse você sabe que poderia acontecer. Que é muito real. Então, assim, pensar nisso ser tão real é o que me dá mais agonia, assim. Então, bora pro próximo, Will? Próximo episódio, hein? Próximo capítulo. Tô com episódio hoje na ponta da língua. É capítulo. Pois é, a gente vai falar agora do Genaro, mas antes vamos contextualizar a história do Genaro com uma pesquisa que foi feita por um site especializado em gestantes e gravidez. O nome do site é Trocando Fraldas. Eles fizeram uma pesquisa com as pessoas, né, que acessam o site. No total, foram 1.038 mulheres que foram entrevistadas para responder essa pesquisa. E o título é: 1 em cada 5 brasileiras é abandonada na gestação. Associada à união familiar e pais felizes, a gestação também produz abalos no relacionamento entre os futuros pais com consequências sérias. Uma pesquisa do Trocando Fraldas revela a dimensão geral do problema no Brasil e, em especial, do abandono paterno. Sendo um tema um pouco abordado e discutido, o assunto afeta direta e indiretamente mais de 60% da população. Entre as 1.038 mulheres entrevistadas, 4% indicaram ter passado por algum tipo de abalo de relacionamento com o pai durante a gravidez. Nem todas as desavenças se atribuem à própria gestação, mas estão relacionadas a ela. 32% são conectadas a mudanças comportamentais, seja da gestante ou do parceiro. Neste contexto, a falta de maturidade dos pais é citada por 26% como outro motivo principal. Em 11% dos casos, o próprio bebê é a causa do abalo. E para 9% dos pais existe a dúvida sobre a paternidade do bebê. Então tem um gráfico em que mostra o motivo do abalo. A maior parte é do mudanças comportamentais, com 31,6%, seguido de falta de maturidade, 25,9%, outro motivo, 22,4%, depois vem o próprio bebê, 11,2%, e dúvida da paternidade, 8,9%. Então, assim, para as mulheres, essa questão da gestação já é um momento delicado, mas pode piorar por causa do abandono paterno, seja por qual motivo for, né? E o que isso tem a ver com o Genaro, que é o personagem principal da história? A gente vai descobrir agora. Ele é um artista, um aspirante artista, né? Pintor. Ele queria ser artista, pintar quadros, e ele vai aprender com um mestre as artes, né? Porque quando você aprende a pintar quadros, você tem que aprender as técnicas para pintar esses quadros. Então ele se emprega como ajudante de um pintor para aprender com ele. Então, esse mestre dele tem a esposa dele, que nesse caso é muito mais nova do que ele. É bem interessante também pontuar esse caso, porque isso aparece mais de uma vez na história, né? O caso da moça jovem, bonita, ser casada com um homem bem mais velho do que ela. Então, a esposa é bem mais nova do que o mestre, e tem a filha dele, que era de outro casamento, né? Do casamento anterior, porque ele enviuvou, casou de novo com essa moça mais jovem, mas ele já tinha uma filha, e a filha é um pouco mais nova, mais ou menos da mesma idade do Genaro.
né? Então o Genaro, ele é jovem, assim como a filha do pintor, e ele se apaixona pela esposa do pintor, que era um pouquinho mais velha do que ele, mas não tanto, viu, gente? Ela não era uma mulher madura, ela era uma mulher jovem. Ele tinha 18, ela tinha 20. A esposa tinha 20, ele tinha 18 e a filha tinha 16 ou era 15? 16, não lembro. Por aí. Então, assim, a diferença não era tão grande, né? Era uma diferença, assim, passável. E aí, o que acontece? A filha do pintor era apaixonada por ele. E ele era apaixonado pela esposa do pintor. Era uma série de amores platônicos aí. Só que o Genaro viu uma oportunidade com a filha do pintor. Ele não conseguiu o alvo dele, que era a esposa, porque a esposa, por vários motivos, né? Não se relacionava com ele, apesar de... Não é que ela não correspondia ao sentimento dele, tá? Ela tinha ali um teretetê com ele, tinha um flerte, uma coisa, mas ela não dava o próximo passo. Ela não ficava propriamente dito com ele, né? Eles não tinham um relacionamento em si. E a menina tava lá, super apaixonada, a filha, no caso, né? A filha do pintor tava toda apaixonada pelo Genaro, enfim, toda cheia de atenções. Aí ele pensou, bom, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Não tinha a esposa do pintor, que era quem ele queria, ele resolveu ficar com a menina. E eles tinham encontros à noite, né? E nessa época não existia camisinha, nem anticoncepcional. Então, quando você se encontrava sexualmente com alguém, muito provavelmente poderia gerar um bebê aí nessa história, né? E foi isso que aconteceu. A menina engravida. Só que antes dela tornar a gravidez pública e foi falar com ele, a esposa do pintor correspondeu aos sentimentos do Genaro. Então o Genaro meio que deu o pé na menina, que já estava grávida dele, pra ficar com a mulher. Tá tudo errado, né, gente? Ele tá todo errado. Não, a pobrezinha da menina vai perguntar pra ele se ele vai casar com ela. E aí ela fala, não, mas você não vai casar comigo? Mas peraí, você me ama? E aí ele não responde nada. A pobrezinha grávida. Não, é uma cena triste. Eu fiquei triste nessa hora. Isso porque o amor deles era tudo puro, né? Um amor muito puro, mas aí é um amor puro, mas eu tô pegando a filha do cara. E quando ela engravida, eu não assumo. Detalhe, né? Também poderia ser facilmente transportado para os dias de hoje, né? Porque os nossos níveis de abandono parental, né? Mas a mãe é que é vagabunda quando aborta. Mas enfim, isso é outro papo. Pois é, mas esse papo vai entrar agora. Porque o que acontece? Ele começa a se relacionar com a mulher do pintor, só que a menina faz o aborto, porque ela sabia que ela ia desonrar o pai dela. Então não tinha só essa questão, porque como o Genaro não quis assumir a paternidade e casar com ela, porque assim, não tinha guarda compartilhada nessa época, viu, gente? Então o cara engravidou a menina, ele tinha que casar com ela. Se ele não casasse, a vida dele continuava, mas a da menina não. Porque a da menina, o nome até hoje, né? Até hoje é assim. É a mesma coisa. Hoje em dia, a menina engravida sem um pai, tudo bem. Ela não. Nessa época, o nível de punição que podia chegar nela chegava até a agressão física e etc, né? Hoje em dia, em teoria, isso não, em teoria, tá? Isso não acontece mais. Mas assim, essa história de ficar mal falada, de desgraçar a família e ser uma vergonha e botar toda a culpa em cima dela, é a mesma coisa, não mudou nada. E o cara segue com a vida dele como se nada tivesse acontecido. Não, mas atualmente, 2021, eu vi uma mulher dizendo que a mulher tem que se preparar financeiramente, psicologicamente, antes de engravidar, para ela assumir caso o pai suma. Ou seja, se o pai sumir, você tem que estar ciente que você vai assumir aquilo lá sozinha. Então você tem que ter dinheiro, você tem que ter psicológico, você tem que estar preparada para isso. Então, se o cara sumir, é responsabilidade tua também que não se preparou. Não é pra ficar pedindo pensão pro pobre. Pobrezinho, coitado, que fez o filho porque tava com uma arma na cabeça, né? Com certeza, foi forçado. Ai, gente, que revolta. É por isso que o que me causa muita indignação é essa coisa do métodos contraceptivos. São todos focados na mulher e caga todo o nosso corpo. Ou é hormônio artificial, ou enfim, coisas desconfortáveis pra nós. Porque o alecrim dourado não pode usar uma camisinha, não pode, né? E mesmo fazer uma vasectomia. Não, e a questão da liberdade reprodutiva? Porque o cara faz 18 anos, se ele chega em qualquer clínica que ele quiser, ele faz a vasectomia. O médico não vai chegar pra ele e vai dizer assim, mas você tem certeza, você é jovem. Não. Você é muito jovem pra isso. Não, você vai ter filho, você pode mudar de cabeça. Agora a mulher pode, faz 18 anos, paga. Sim. Eu conheço alguns homens que têm vasectomia, nunca tiveram filhos.
E eles fizeram bem, bem jovem. Eu ouvi uma história, não sei se é lenda urbana, que se você é casado, a mulher tem que autorizar a fazer a vasectomia. Aí eu já não sei. Eu sei que a partir dos 18 anos, eu não sei. Está além dos meus conhecimentos. Mas a partir dos 18 anos, se você é solteiro, você fez 18 anos hoje, você tinha 17, 2 minutos atrás, você chegar numa clínica e você falar, eu quero fazer uma vasectomia, não tem como o médico dizer, não vou fazer. Não quero, não vou fazer. Porque você é muito jovem, você pode mudar de ideia. Você vai lá e faz a vasectomia e o cara pode não ter filho se ele quiser. Agora a mulher pra fazer laqueadura é todo um negócio, tem que ter não sei quantos filhos, tem que ter uma determinada idade, ou então ela tem que ter uma doença que ela vai morrer. E mesmo quando tem doença, não faz. Eu não consegui fazer. Gente, eu tenho um histórico de doença autoimune. É super arriscado pra mim ficar grávida, entendeu? Eu tenho mais de 30 anos, eu tenho 2 filhos vivos. O que é que mais falta? Mas não quiseram fazer. Não fizeram a laqueadura em mim. Seu marido autorizou? Tem que seu marido autorizar. Mesmo com a autorização dele. Ai, que ódio ouvir esse negócio. Cara, quer dizer, os homens, eles têm liberdade reprodutiva, né? Eles têm liberdade de decidir se eles querem ou não reproduzir, mas a mulher tá condicionada a... Quer dizer, não é a gente que decide. Quem decide é o médico, quem decide é o marido. Mas todo mundo menos a gente. E uma história ainda pior. A menina tinha 29 anos, ela não queria engravidar, ela tinha tomado a decisão dela, solteira. Foi lá, aí o médico falou assim, olha, eu acho que eu não vou fazer, porque caso um futuro parceiro queira um filho. Oxi! Futuro parceiro. Ai, olha. O útero é dela, né? Do futuro parceiro, dá vontade de falar isso, né? Mas o útero é meu, pô. Eu tô dizendo que eu não quero. Acabou. Se meu futuro parceiro quiser, ele que procure uma futura parceira, né? É isso que tinha que ter. Que queira. Pois é, sabe? Tem opções aí. Se a pessoa não quer, enfim. Aí fica aquele negócio, mas você pode se arrepender. Mas, cara, quem vai se arrepender sou eu. O que tu tem a ver com isso? Mesmo que eu vá me arrepender, o problema será completamente meu, porque foi uma decisão minha. O que você tem a ver? Sim, pra fazer lipo, ninguém faz isso. Pra colocar silicone... Você pode se arrepender. Você pode se arrepender, não faça isso. Ninguém. Sim, voltando. A filha do pintor, ela realiza o aborto sozinha. E aí a gente entende o porquê ela acaba falecendo. Porque sim, ela falece, né? Ela morre por complicações. A saúde dela definha. Ela começa a ficar fraca. Provavelmente ela teve uma hemorragia muito séria. Porque, né, provocar o aborto sozinha, e ela era jovem, provavelmente ela não tinha conhecimento nenhum. Então, tudo aquilo foi um processo muito arriscado para ela e ela perdeu a vida. Antes de morrer, ela contou tudo pro pai dela. Ela revelou pro pai dela, e enquanto o pai estava sofrendo na cama da filha, que já estava quase, né, partindo, o bonitinho do Genaro estava o quê? Esquentando a cama da mulher do pintor. É uma filha da p***agem gigantesca. Tipo, a menina morrendo, e foi ele que causou a morte dela, porque ele foi um filho da puta que engravidou ela, sendo que ele nem gostava dela. Já começa daí, entendeu? Ele não foi sincero em nenhum momento, ele só queria uma transa fácil. Aí ele vai lá, causa a morte dela, ela aborta, porque ela sabia todas as consequências daquilo, e o Genaro segue bonito, né, e vivo, porque ele tá contando a história, então a gente sabe que ele não vai morrer. E aí, e não bastasse isso, o pai tá sofrendo vendo a filha morrer e ele tá lá na cama com a mulher do cara. E o pintor descobriu tudo no leito da morte da filha e ele sofre muito, muito, muito por aquilo ter acontecido com a filha. E aí ele planeja a vingança dele. Ele quer se vingar do Genaro e ele vivia jogando mais shades pro Genaro, sabe? O Genaro, eu acho que não passava um. Porque toda vez que tinha alguma conversa entre ele e o pintor, era aquele negócio. Era meio que assim, tipo, o pintor dava a entender que sabia, mas o Genaro não podia perguntar, porque se ele perguntasse, ele estava assumindo a culpa. Ele não queria assumir a culpa, mas ele ficava com aquela pulga atrás da orelha. Será que ele sabe? Será que ele não sabe? Enfim. Aí o pintor, um belo dia, chama ele pra dar uma volta lá no meio do mato. Porque, assim, esse é um passeio que você, culpado, que acha que uma pessoa sabe toda a verdade, com certeza vai topar, né? E não é que o Genaro topou, gente? Eu daria milhões de desculpas. É dizer, eu não tô ocupado, peraí, que tá acontecendo um negócio aqui, eu preciso ir ali. Entendeu? Não, mas ele acompanha o pintor. E o pintor, nesse momento, leva ele pra beira de um penhasco. Tem todo um momento tenso da conversa dos dois. E aí o pintor se vinga dele jogando ele do penhasco. Só que o Genaro nasceu com
pra lua, entendeu? Porque ele não morre, o desgraçado. A menina, cheia de vida, uma florzinha saudável, entendeu? Morreu. Ele cai da porra de um penhasco e não morre. Desgraça. E aí, depois que tem isso, ele resolve voltar, né? Ele foi resgatado por uma família. Depois que ele é resgatado, foi salvo, tá curado dos ferimentos, ou parcialmente curado, porque ele não tava completamente curado, mas ele já tava bem. Ele resolve voltar na casa do pintor. Por quê? Fica aí o questionamento. Ele diz que é porque ele quer pedir desculpas, porque ele se arrependeu, porque enfim. Mas, gente, olha, o cara já te atirou de um penhasco, entendeu? O que tu vai fazer lá? Tu tinha que se fingir de morto e seguir, né, a tua vida. Mas não. O Gennaro, ele é burro, gente. Eu não tenho essa definição pra ele, não. Mas no meio do caminho, ele muda de ideia. É engraçado isso, porque ele fica metade dizendo, eu vou lá pra pedir perdão, nem que eu tenha que ser como um cão, eu vou viver pra ele. No meio do caminho, ele encontra um punhal. Ele refaz o caminho que ele fez com o pintor pra chegar no penhasco, né? E aí, no meio do caminho, ele encontra o punhal, que inclusive era o punhal que o pintor estava no dia que ele empurrou ele do penhasco, né? Ele tava lá ameaçando ele, tipo assim, ou você pula aqui do penhasco ou eu vou te dar uma facada. Uma punhalada. Aí ele vê o punhal e fala, que eu vou pedir desculpa o quê? O cara tentou me matar, eu vou lá pra me vingar. Então, tipo assim, a mudança dele de comportamento, de ideia, é, tipo, muito brusca. Ele tá num segundo chorando, dizendo que vai pedir perdão, e no segundo seguinte ele tá dizendo, eu vou me vingar, eu vou tentar matar ele, é isso aí. Provavelmente na cabeça dele, ele encontrar o punhal foi um respaldo divino pra vingança. Sinal, né? Realmente. Vocês não conseguem ver, mas meu olho revirou profundamente aqui com esse pensamento do Gennaro. Mas o que eu tô falando é o fato dele querer ir. Seja pra se vingar ou não, o cara te atirou de um penhasco. O que tu vai fazer na casa dele, cara? Não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, qual motivo for. O cara pode te receber na bala, o cara pode te receber com a punhalada, o cara pode te ver vindo da janela, aguardar tu chegar no capacho e tacar uma coisa na tua cabeça, estilo E Não Sobrou Nenhum, lá da Agatha Christie, entendeu? Mas aí, às vezes, ele tinha uma esperança de dar mais umazinha com a novinha, né? Nossa, mano, você foi atirado de um penhasco. Não, mas você tá pensando nisso. Das histórias que aconteceu até agora, isso aí é o mínimo. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Agora eu entendi essa frase, né? Não, mas esse negócio de ele querer voltar lá com a novinha é verdade. Pode ser. Agora sim, agora tudo faz sentido. E aí, gente, quando ele chega lá, acaba que a vingança dele não pôde ser completada porque a esposa e o pintor já estavam mortos. O pintor tomou veneno e deu veneno para ela. Os corpos estavam já em estado avançado de decomposição. Ou seja, desde o período que ele caiu lá do penhasco, provavelmente o pintor voltou, tomou veneno, deu veneno para a esposa e assim foi. No caso, ele deu veneno para a esposa primeiro antes de tomar, né? Tu falou, ele tomou veneno e deu para a esposa, né? Tem que ter dado primeiro. Não tem como, né? A não ser que eles tivessem tomado ao mesmo tempo. Aí talvez sim. Né? Uma coisa meio Jogos Vorazes lá com a Não, mas não foi, porque pelo que ele encontrou, ela tava na mesa, debruçada, e ele já tava no sofá. Então eu acho que ela tava, tipo, sei lá, eu imagino, né? Comendo, tomando alguma coisa. Ele deu veneno pra ela morreu, né? Aí caiu em cima da mesa, e aí depois ele tomou e se deitou no sofá, e aí morreu, assim. Porque não parece que eles tomaram ao mesmo tempo, eles não estavam nem perto um do outro. Olha só as consequências de você ser um covarde e não assumir um filho. Dá nisso. Inclusive, não tem nada a ver, tá, gente, com... É um pouco de terror essa série, mas, assim, tem uma série que tem na Netflix, ela é uma série tailandesa. Muito boa. Essa série ela é meio sobrenatural, tá? Então conta a história de uma entidade que chama Nano, que é uma menina. Ela tem a forma de uma menina nova, tipo adolescente, né? Que vai pra escola. E ela meio que pune gente que faz coisa errada, sabe? Não fica claro o que ela é. Só dá pra saber que, tipo, ela não é humana, porque ela não morre. Enfim, cada capítulo é ela indo pra uma escola diferente. E lá ela pune alguém que faz alguma coisa errada. E tem um capítulo que eu acho muito interessante, que eu acho que é na segunda temporada, se não me engano. Que é assim, ela vai pra escola e nessa escola tem um garotinho lá, que é tipo o popular da escola. E esse garotinho passa o rodo nas meninas, né? E aí um monte de meninas já engravidou dele. E todas ele paga o aborto
elas abortam e, enfim, tem que lidar com a consequência, né, do aborto. Elas têm problemas físicos, têm problemas psicológicos, tem a questão da família, que às vezes fica sabendo, da vergonha, né, e tal. E ele segue a vida dele de boa, né, super uhul, e continua pegando todas as meninas. E aí a Nano, que é esse espírito, quando ela chega na escola, tem uma menina que tá grávida dele, mas que resolveu seguir com a gravidez, né? Ela resolveu não abortar e ela tava meio que sendo mãe solo. Meio não, ela tava sendo mãe solo porque ele não tava nem aí pra ela. Ela tava com barrigão já e ele cagando, sabe? Não fazendo nada por ela, nem ajuda financeira, nem apoio emocional, nem nada. E aí o que a Nano, que é essa entidade que pune os outros, faz? Ela fica com ele, porque ela tem a forma de uma menina, né? E aí o que acontece? Quem fica grávido é ele. E aí ele começa a sofrer, é muito bom, gente, muito bom. E aí ele começa a sofrer tudo que ele fez as meninas sofrerem, porque as pessoas começam a falar mal dele pelas costas, dizendo que ele não tem vergonha na cara, porque ele tava grávido. Ele começa a sofrer as mudanças físicas da gravidez, então a barriga tá começando a crescer, ele começa a sentir tudo que a gravidez faz, ele passa mal, não consegue comer. A família dele fica envergonhada. Os pais dele ficam envergonhados, querem esconder ele, porque, enfim, ele era um garoto grávido e é o mais engraçado, né? É que ele não tem a mãe, né? Tipo, de quem é esse bebê? Você nem tem a pessoa, você não tem vergonha na cara. E aí meio que os pais dele falam assim, dão um dinheiro pra ele e falam, aborta, porque a gente não quer essa vergonha na família. Dão dinheiro pra ele. E aí, de fato, ele vai abortar. Só que o que acontece é que o bebê dele já tava, tipo assim, muito no estágio avançado e sobrevive ao aborto. Então, ele pariu mesmo. Ele foi pra abortar e acaba parindo. E aí ele fica com o bebê. E aí depois fica todo mundo falando assim, tipo, ele é pai solteiro, ele tem que amamentar sozinho, ele não tem ninguém pra ajudar ele. E aí tem um momento que é muito legal, que ele, antes dele tentar abortar, que ele encontra, já com barrigão, a menina que ele engravidou, que também está com barrigão. E aí ele olha pra ela e fala assim, me desculpa por eu ter feito você estar passando por isso sozinha, agora eu sei como é isso, me perdoa e tal. Eles têm um momento de reconciliação. E aí depois que ele tem o bebê, a Nano vai visitar ele. E aí ele vai com a bebê, que é uma menina que ele tem, toda feliz, assim, ele meio que já tá... Quando ele começa a amamentar, no início ele tava, tipo, muito infeliz de ter ficado com o bebê. Só que aí depois ele olha pro bebê, o bebê olha pra ele, aí tem aquela conexão, ele começa a amamentar, se apega ao bebê, de fato. E aí a Nano vai visitar ele e ele fala, olha, Nano, a nossa filha, vamos voltar, vamos ser uma família e tudo. Aí ela olha assim, dá um beijo no bebê e fala... Ai, que bebezinha linda. Não, mas eu só vim deixar um presentinho pra ela. Eu tô vendo que você tá fazendo um tão bom trabalho cuidando dela. Não vou atrapalhar. Tchau. E deixa ele com a bebê. E é assim o final do episódio. Então, muito bom, assim. Porque mostra... Pra um homem entender... Exato. Pois é. Para um homem entender a gravidade do abandono paterno, realmente ele teria que passar por todo o processo, para ele sentir como dói, como machuca, como isso é horrível, né? E tem consequências, enfim, imagináveis na vida, tanto da mulher quanto da criança, mas principalmente na vida da mulher. É muito bom, eu aconselho vocês a assistirem a série toda, mas esse episódio, para mim, ele foi assim, um icônico. Eu lembrei muito disso quando eu tava lendo aqui o Noite na Taverna. Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Adoro cheirinho de incesto. Já viram esse meme, gente? Eu confesso que no começo da história eu achei que ele ia pegar o cara. Eu não achei que ia ter uma treta. Se as nossas leis funcionassem do jeito que deveria, o Brasil iria pra frente. O problema é que a gente acha a brecha da brecha e, enfim, né? Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente.